Então, vamos iniciar esse estudo da bibliologia, que é a doutrina das Escrituras. Vou compartilhar aqui os slides. Deixa eu ver o que isso vai dar. Apareceu aí, né? Sim, apareceu sim, pastor. Então vamos iniciar. Bibliologia, essa é a nossa aula 7. Nós vamos ter a aula 8 e depois fazer uma prova. Os assuntos que nós vamos trabalhar hoje são esses dois aqui, ó. A destruição dos livros sagrados e também a classificação dos manuscritos. Por que destruição dos livros sagrados? Porque a Bíblia Sagrada foi o livro mais perseguido na história da humanidade. Imperadores, reis, pessoas comuns, de modo geral, quiseram destruir a Bíblia. Porque há uma ação do inimigo, uma ação satânica por trás disso. O inimigo não queria que a Bíblia fosse divulgada, fosse lida através dos tempos. Então, ele fez de tudo. E usando pessoas para poder destruir a Bíblia. E na história não foi poucos que tentaram destruir a Bíblia, de exterminar esses escritos fabulosos, né? Os 66 livros da Bíblia. E nós vamos também aprender sobre a classificação dos manuscritos. Aqui também há uma classificação a respeito dos manuscritos, né? Que são aqueles copistas que escreveram os primeiros livros, né? Os primeiros manuscritos que eles escreveram ali, para poder registrar a Bíblia Sagrada, registrar os 66 livros, né? Também foram perseguidos os primeiros grandes os homens que escreveram esses manuscritos foram os maçoréticos, né? E assim por diante, eles começaram a copiar sistematicamente o texto bíblico, a tradição bíblica, porque os materiais que eram usados não eram tão, sim, de uma qualidade duradoura, né? Então, eles tiveram esse trabalho de copiar, sempre que está copiando esses manuscritos, né? Esses manuscritos, para poder perpetuar a Bíblia Sagrada. E não foi fácil. Os maçoréticos fizeram um trabalho bom, grande, depois os monges nos mosteiros também fizeram esse trabalho de copiar a Bíblia Sagrada. E na próxima aula nós vamos estudar as versões, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, as versões da Bíblia Sagrada que chegou até nós, né? As traduções e as versões. Nós temos a Almeida Revista e Atualizada, nós temos a Almeida Corrigida e Atualizada, nós temos a tradução da linguagem de hoje, nós temos a tradução da Bíblia escrita da Nova Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, né? Então, tem várias versões que chegou até nós. Nós vamos entender aqui como que essas versões foram se desenvolvendo através dos tempos, né? Porque a Bíblia era somente escrita nas línguas originais. Primeiramente do hebraico, depois com a Septuaginta passaram para... Deixa eu liberar aqui. Passaram para as línguas gregas, né? Depois veio a língua latina, a tradução latina, e a igreja... Paz do Senhor, cheguei. Paz do Senhor, irmã Fátima. E depois foi ali a igreja primitiva também do século de 1 a 4, né? A igreja católica. Ela brindou
essas traduções para que ficasse só nos idiomas tradicionais, no caso aqui já era o latim, e com a Reforma Protestante de Martinho Lutero, lá no século XVI, eles começaram a traduzir a Bíblia para outras línguas, né? Para as línguas vernáculas, que é as línguas dos países, primeiramente do alemão, que foi a tradução de Martinho Lutero, outros reformadores também que vieram antes, né? Os pré-reformadores. Eles tentaram traduzir para as suas respectivas línguas, né? Que é o inglês, e assim por diante. Aí houve a invenção da escrita, ou melhor, a invenção da imprensa, né? Da prensa, onde que seria muito mais fácil você copiar do que ficar copiando à mão, né? E começar a espalhar no mundo inteiro as traduções que eram prensadas, né? Que é a versão da escrita lá para o Gutenberg. E começaram a proliferar o mundo inteiro essas traduções, essas versões, né? Mas vamos voltar aqui para o assunto da aula de hoje, que é sobre os manuscritos e a destruição dos livros sagrados. A respeito da destruição dos livros, hoje não temos mais os originais, os textos originais que foram escritos né, pelos apóstolos, pelos profetas lá no Antigo Testamento. Não tem. Por quê? Porque foi deteriorando, né? E não tem mais os escritos que saíram da pena dos escritores originais, né? Os apóstolos e os profetas. Então, o que nós temos aqui hoje é a cópia da cópia da cópia da cópia, feitas através desses copistas, né? Que ia escrevendo ali, aí o material deteriorava, eles copiavam de novo, e era um trabalho assim, árduo mesmo. E nós temos isso. E nós vamos, mais à frente, que nós vamos falar dos mais antigos manuscritos que se encontram à disposição. Eles estão em museus, estão bem protegidos em museus, e são os manuscritos mais antigos. Nós vamos falar aqui um pouco mais à frente, de qual data que seriam esses manuscritos, né? Então já não temos mais cópias, não temos mais o original, né? Autógrafo, que eles dizem, né? Autógrafo do original do profeta e do apóstolo. Que fala aqui autógrafos, né? Esse é o nome técnico para aqueles escritos que foram feitos pelos próprios apóstolos e os profetas, né? Então nós temos o quê? Manuscritos que nós estamos estudando, e esses manuscritos, eles que foi tirado o que nós temos hoje, né, da Bíblia Sagrada. Ela foi um livro muito perseguido na história. Tentaram os reis, os imperadores, tentaram destruir a Bíblia Sagrada, queimando livros, queimando os rolos. Então foi uma situação muito difícil, tanto lá no Antigo Testamento, quando houve imperadores, reis que tentaram destruir, aniquilar mesmo os escritos bíblicos, né? E também no Novo Testamento houve também a tentativa de destruição dos livros do Novo Testamento, juntamente com toda a Bíblia. E, enfim, a Bíblia sempre foi alvo de pessoas querendo destruir. Mas como a Bíblia é a palavra de Deus, como a Bíblia foi inspirada por Deus, Deus fez com que, na providência divina, esses livros se mantessem. É claro que tem uma diferença grande dos autógrafos, né, daquele que saiu da pena dos apóstolos. Há uma diferença grande. Há uma diferença porque grande não. Cerca de 98% são fidedignos, né?
algumas coisas, pequenas coisas, pelo fato de ser copistas, na hora de escrever, eles poderiam ter acrescentado alguma coisa, eles poderiam ter repetido algumas coisas, mudado alguns sentidos das frases, mas nada que afeta a inspiração bíblica, nada que afeta principalmente as doutrinas centrais da nossa fé. Então, ao longo do tempo aconteceu isso. Às vezes um copista copiava e esquecia, tocava uma palavra. Aí a palavra trocava um pouco o sentido da frase. Isso foi erro humano. Mas o que saiu da pena dos apóstolos, dos autógrafos, ela é inerrante, infalível e autoritativa. E o que nós temos hoje, nós podemos dizer que há pequenos erros a respeito disso, mas não é assim a coisa que vai tirar a nossa... vai diminuir a nossa fé, porque às vezes você já deve ter observado que tem algumas expressões na Bíblia que está entre colchetes. Esse colchete quer dizer o quê? Que isso não estava no original bíblico, no original que saiu da pena dos apóstolos. Esse colchete foi acrescentado depois pelos copistas ou pelos os monges que copiavam ali, mas em nenhum desses casos, nenhum deles, houve uma deturpação, né, no conceito bíblico. Tudo, por exemplo, lá em Marcos, lá que aquela história da mulher adúltera, não constava nos primeiros e melhores manuscritos, né? Aí foi acrescentado. Mas aquilo ali, aquela história de Jesus lá com a mulher adúltera, não tira o mérito nenhum das outras passagens bíblicas que falam sobre a questão do adultério, né? A questão que está relatado ali. Então, nós podemos ler a Bíblia hoje sem preocupação alguma a respeito de que não é mais os escritos originais. Nós podemos ler tranquilamente e tirar lições para a nossa vida tranquilamente. Esse é um ponto que nós temos que debater bem, né? O que está escrito ali é a palavra de Deus. E algumas coisas que poderiam ter sido acrescentadas não de forma alguma, vai contra os preceitos bíblicos, né? A inspiração divina. Nada disso nós podemos falar que tem escrito lá que é contrário, não. Tudo está dentro daquela revelação especial de Deus para todos nós, né? Então, aqui tem uma citação, um slide aqui não aparece da forma de citação, porque aqui eu copiei e colei de uma forma com que as letras ficassem tudo do mesmo tamanho. Mas você pode olhar na apostila que isso aqui é uma citação de alguns príncipes e reis que tentaram destruir a Bíblia. Isso aqui é lá no Antigo Testamento. Essa citação aqui é do livro de Jeremias. Jeremias foi aquele profeta que ele profetizou para a tribo de Judá, pouco antes do cativeiro babilônico. Ele era conhecido como profeta chorão. Ele profetizava que o povo de Judá deveria ficar sob o controle do rei da Babilônia. E o povo de Judá quis buscar proteção lá no Egito. E isso veio juízo de Deus, porque foi Deus que levantou, veja bem, Deus que levantou o rei da Babilônia, primeiramente Nabopolassar, e depois o seu filho, Nabucodonosor. Deus levantou para trazer juízo ao povo de Israel. Então, era um ato de Deus, o juízo de Deus contra Israel. E eles foram buscar ajuda lá no Egito, aí deu um problema, né? Eles foram levados cativo lá para a Babilônia, ficaram lá 70 anos. Depois o rei Ciro
o rei persa, né, Ciro, ele assinou o edito lá que para eles voltarem de novo para a terra, e assim por diante eles voltaram para a terra, né? O que fala, é o próprio Jeremias falando, que é a própria citação que é do livro de Jeremias. Ele diz assim: foram os príncipes até correr ao átrio. Esse rei aqui era o rei de Judá, era o rei da época lá do Jeremias estava profetizando. Esse rei é um rei ímpio, né? Extremamente ímpio, porque tinha Jeremias como um traidor. Porque Jeremias foi contrário à decisão deles de buscar ajuda lá no Egito, né? Então, aqui, foi na Câmara do Rei, né, lá dos aposentos do rei, no átrio do rei, e depois de ter depositado o rolo, esse rolo era o escrito sagrado, né? De Elisama, o escrivão, enunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Eles leram para o rei tudo que estava escrito, né, nos textos sagrados. Então, o rei Jeudi, então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama o escrivão e leu diante do rei. Todos os príncipes estavam com ele. Então ele leu o livro ali, o escrito sagrado, para esse rei, né? O rei estava sentado na casa de inverno. Então aqui nessa casa de inverno era um lugar onde tinha provavelmente, né? Ou melhor, o texto diz aqui que tinha uma espécie de lareira, né? Onde que aquecia toda a casa. O rei estava sentado na casa de inverno e pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei. Para de ler isso. O rei falou, né? Com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia o braseiro. Assim, todo o rolo se consumiu no fogo. Então, ele queimou a Bíblia. Queimou os escritos sagrados, né? Veja bem, esse aqui é um rei de Israel. Não era um rei de outras nações, é o próprio rei de Israel que tinha apostatado da fé e estava queimando os escritos sagrados. Aqueles escritos eram uma coisa, né, realmente sagrada para os judeus. Era a lei, eram os escritos, eram os profetas, era coisa que eles tinham aquilo como... Eles tinham um temor grande em estar preservando aqueles escritos, né? E aqui diz aqui, não se atemorizaram, não rasgaram suas vestes, né? Porque eles tinham, né, aquele povo, o rei e aqueles seus súditos, eles tinham que, na hora que ver o rei jogou o escrito sagrado no fogo, eles tinham que rasgar suas vestes, que era um sinal de profunda desolação, né? Quando se rasga as vestes, né? Só se rasga as vestes quando era um sentimento de profunda desolação. E eles não fizeram isso, então eles tinham realmente apostatado da fé. Nem o rei, nem nenhum de seus servos ouviram aquelas palavras. Então eles parou de ler o livro, jogou no fogo, e o restante não foi ouvido mais. Posto que Elnatã, Elias e Gemarias tinham se insistido com o rei que não queimasse. Alguns deles insistiram com o rei para não queimasse. E ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem ao rei, a Jamael. Deixa eu autorizar aqui alguém entrar. Aí, que pretendessem a Baruque. Esse Baruque, que prendessem Baruque, né? Esse Baruque aqui é o escrivão de Jeremias, é a pessoa que escreveu o livro de Jeremias, né? Jeremias, ele tinha o seu livro, né? Ele era o profeta, ele era da parte dos sacerdotes, né? E esse Baruque, ele era o escrivão, ou amanuense, né? Que era conhecido naquele que escrevia. E o escrivão e Jeremias o profeta, mas o Senhor os havia escondidos, né? Aqui é Jeremias 36, vocês podem ver lá no capítulo 36 de Jeremias, que está toda essa citação lá.
no capítulo de Jeremias. O que quer dizer aqui? Esse Baruque aqui também teve um livro apócrifo que foi dado o nome dele, né? Um daqueles 7 livros a mais lá do Antigo Testamento. Baruque também teve um livro apócrifo, né? Justamente com os outros 6 lá. E eles esconderam Jeremias, né? Esconderam Jeremias para que o rei não prendesse Jeremias, nem o amanuense dele, que era o Baruque. E a história de Jeremias é uma história que a gente conhece, né? Que ele foi julgado lá numa cisterna, ficou lá preso, lá, né? Depois que Nabucodonosor levou o povo cativo, Jeremias foi dada a opção de Jeremias ou ficar na terra, ou ir para o Egito, ou ir para o exílio. E Jeremias preferiu ficar na terra, porque ele entendia que o ministério dele seria ali na terra, né? Então, eu quero falar para você o seguinte, que tirei aqui um texto bíblico que fala claramente o desejo dos reis de destruir as Sagradas Escrituras, né? Você vê que o próprio povo, né, o próprio rei, queria destruir as Sagradas Escrituras, né? E isso vai contrário à vontade de Deus, que Deus queria que as Escrituras permanecessem para os séculos dos séculos, né? Mas eles não conseguiram destruir tudo, porque havia outros escritos, outras pessoas também escrevendo, havia a classe dos sacerdotes, que eles eram pessoas, né, que eram aptas a poder escrever, né? Sacerdotes, os livros do Antigo Testamento, a maioria deles foi escrito nessa época aqui, depois do cativeiro babilônico, né, que os sacerdotes escreviam. Mas, como eu falei anteriormente, a providência de Deus ela se manteve e não conseguiram destruir as Sagradas Escrituras. E aqui, já no período interbíblico, é aquele que 400 anos de Malaquias até o primeiro livro do Novo Testamento, né, que os teólogos aceitam que seja Marcos, que foi o primeiro livro a ser escrito. Mateus veio primeiramente, mas os teólogos aceitam que era Marcos, que foi o primeiro livro a ser escrito, e os outros livros foram baseados no livro de Marcos. Existia aqui esse rei, Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio. Esse rei aqui, ele era um dos generais do exército de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu com 33 anos e o seu exército foi dividido em quatro generais, né? Esse aqui é um general descendente desses 4 generais, que é o antigo quarto Epifânio. E o profeta Daniel, ele tem uma profecia que fala sobre esse antigo Epifânio como um anticristo, né? Como um anticristo, ou seja, como uma expressão do anticristo. Esse antigo quarto Epifânio, ele chegou ali em Jerusalém, ele destruiu o templo, mas entrou no templo, profanou o templo, né? Ele entrou com um cavalo dentro do Santo dos Santos lá. Ele colocou uma estátua a Zeus dentro do templo, né? E ele mandou sacrificar uma porca, né? Lá dentro do templo, porque ele sabia que os judeus eles abominavam, né, esse tipo de sacrifício de animais impuros. Então ele foi realmente uma figura do anticristo. Uma figura do anticristo. Nós sabemos que o anticristo virá posteriormente, virá no futuro, virá lá na grande tribulação. Mas tipos de anticristo, expressões de anticristo tiveram ao longo da história. Tiveram esse Antíoco IV Epifânio, também o imperador Tito Vespasiano também que destruiu o templo pela segunda vez no ano 70 depois de Cristo, também era um tipo de
uma expressão do anticristo, e outros na história também, né, que se fala que é a expressão do anticristo. Então, aqui, ele também tentou destruir os livros sagrados. Imperador, e tentou destruir, queimou todas as cópias que ele conseguiu das escrituras. Veja quantos... É uma questão, né, do inimigo mesmo, né, trabalhando contra as Sagradas Escrituras. Todas as cópias que ele conseguiu reunir, ele queimou também. E essas cópias estavam lá no templo, né? Ele entrou no templo e queimou as cópias que estavam lá. Então, essa foi a ação do Antíoco IV Epifânio, que era um tipo de anticristo, né? A expressão do anticristo, no qual falou o profeta Daniel. E já aqui no período dos pais da igreja, da patrística, né? Houve um imperador também chamado Diocleciano. Esse imperador romano, ele perseguiu a igreja ferrenhamente. Teve vários imperadores romanos, alguns deles perseguiam a igreja, outros deixavam, não perseguir tanto, tinha uns que até apoiavam, né? Dava assim, qual o caso do Teodósio, depois, antes do Constantino, né, e depois do Teodósio, que eles até levaram o cristianismo à religião, né, imperial. Né? Mas esse Diocleciano, e também um outro antes dele, chamava Décio, esses dois foram terríveis. Eles perseguiram os cristãos mesmo, eles pegavam os cristãos e queimavam eles na fornalha, né? Exemplo de um outro imperador romano também, que é chamado de o Nero, né, que também foi um imperador, foi um dos primeiros imperadores ali, inclusive na época de Paulo, na época de João, foi o que martirizou Paulo e João, chamado Nero. Aqui, posteriormente, bem posteriormente mesmo, veio esse Diocleciano, que também foi terrível. Ele perseguiu a igreja de um modo sistemático. Ele fechou todas as condições favoráveis para essa perseguição. E morreram muitos cristãos queimados, morreram muitos cristãos lá na arena, no Coliseu, né, comido por feras. E esse tinha um desejo de exterminar mesmo os escritos sagrados. Ele viveu no terceiro e quarto século e mandou vasculhar todo o império. Veja bem, que ele espalhou as suas guarnições por todo o império, para que entrar na casa de um crente e achar uma Bíblia, ele matava toda a família, né? Matava toda a família e queimava tudo, inclusive os escritos. Vê que a perseguição era muito grande mesmo. Foi o primeiro Décio e Diocleciano, né? Esses dois aí com imperadores com o nome iniciando com a letra D. Guarde bem, Décio e Diocleciano foram os piores. Até pior do que Nero, que foi lá em Roma, que foi a perseguição de Nero foi somente lá em Roma, na época de Paulo e de Pedro, né? Pedro e Paulo. Pedro foi crucificado e Paulo foi decapitado. E pior do que Domiciano, que foi aquele imperador na época do escrito de João lá na ilha de Patmos, que exilou João lá, o imperador Domiciano, foi pior ainda. Esse Diocleciano, guarde bem esse nome, e esse desejo de tentar destruir a Bíblia, mas eles não conseguiram, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a providência de Deus estava, né? Então, amados irmãos, a Bíblia foi o livro mais perseguido, e até hoje, a Bíblia é o livro mais perseguido. É claro que hoje não há essa questão da destruição, porque ela já passou por esse estágio, né, de tentar destruir, mas a perseguição que a Bíblia sofre hoje é uma perseguição diferente. A perseguição que a Bíblia sofre hoje é tenta colocar coisas da Bíblia, desmerecendo a Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro comum,
que a Bíblia é um livro cheio de erros, cheio de falhas. Eles tentam desmerecer a Bíblia, né? Esse é o tipo de perseguição que acontece hoje. Você não vê ninguém falar mal do Alcorão. Você não vê ninguém falar mal dos escritos da Ellen G. White, né? Dos adventistas do sétimo dia. Você não vê ninguém falar mal dos escritos dos mormons, né? Que é lá do Joseph Smith Jr. Você não vê ninguém falar mal da doutrina espírita lá do Allan Kardec, e muito menos dos Testemunhos de Jeová com Charles Taze Russell. Você não vê falar mal desses escritos. Até exalta esses escritos. Mas a Bíblia sempre tem alguém querendo falar mal, alguém querendo diminuir, alguém querendo desconsiderar os ensinos, né, como palavra de Deus. E veja que a Bíblia, mesmo assim, ela se tornou um best-seller, né? A Bíblia é o livro mais lido no mundo. É o livro mais lido do mundo e está muito além do segundo colocado, né? Que a Bíblia ela tomou conta do mundo inteiro. Veja que quantas vezes a gente lê a Bíblia, né? Se bem que tem algumas pessoas que não lêem, né? Mas mesmo assim, a Bíblia ela é o livro mais lido do mundo. Não conseguiram destruir nem da forma de aniquilar, de destruição completa da Bíblia, e muito menos dessa questão da infiltração de falsos ensinos, falsas doutrinas no escrito sagrado. E o próprio Cristo falou que passará céus e terra, mas a minha palavra irá sobressair. Então, a Bíblia não vai ser destruída. Ela vai estar aí para nós podermos estar estudando cada vez mais. Eu não sei se eu falei aqui na aula passada, eu fiquei muito impactado com o missionário, amigo meu, que ele disse que lá na África, somente uma pessoa é possuidora da Bíblia, não é o pastor. O restante, nenhum tem a Bíblia. Nenhum. E a sede que eles têm lá de aprender a Bíblia, de escutar uma pregação, de escutar um estudo, é uma coisa extraordinária. Diz que as pessoas correm, andam distâncias longas para poder estar aprendendo, né, os escritos bíblicos. Uma sede, uma coisa extraordinária mesmo. E aqui a gente tem Bíblia para todo lado e a gente muitos não dão valor aos escritos sagrados. Agora, você sabendo que a Bíblia passou por todas essas fases, né? Por todas essas condições precárias, de copistas, de destruição, e mesmo assim, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra inerrante, falível, autoritativa. Eu creio que nós vamos tentar, a partir agora, nós vamos olhar para a Bíblia com mais carinho, né? Com mais zelo nessa palavra de Deus gloriosa, né? E muitos tentaram destruir. Então, falamos, então, da tentativa de destruição dos textos sagrados, né? E agora nós vamos falar da classificação dos manuscritos. Manuscritos é escrito à mão. Só depois, lá do século XV e XVI, que começaram com a invenção da imprensa, que passou a Bíblia não ser uma forma manuscrita mais, né? E foi bem mais rápido. Mas até então, os manuscritos eram escritos à mão mesmo, é manuscrito, né? Escrito à mão. Então, a ciência que estuda essa questão dos manuscritos, né? Que é a manuscritologia, que ela estuda uma ciência que estuda os manuscritos, né? Para vocês verem quanto que é complexo. A gente pensa que é simples, não, mas tem uma complexidade aqui, nessa ciência, né, de estudar os manuscritos. Nós temos os manuscritos unciais, é claro que tem outras coisas, aqui são a ponta do iceberg. Escritos unciais.
são os escritos com letras maiúsculas, sem separação. Antigamente não tinha separação assim, igual tem aqui, não. Esse espaço entre as palavras. Era tudo escrito junto. Tudo junto. E no hebraico era pior ainda, que era escrito tudo junto e se lia de trás para frente. Se lia dessa forma aqui, ó. O hebraico se lia assim. Já o grego, a leitura era normal, o latim também. Mas o hebraico se lia assim, ó. Tudo junto e dessa forma aqui, ó. Da direita para a esquerda. Temos também aqui os cursivos. Os manuscritos cursivos, eles são escritos com letras minúsculas. E não há separação de palavras também, da mesma forma, né? Letra minúscula e não há separação de palavras. Esses são os mais antigos, né? Melhores manuscritos. Esses aqui, cursivos, o idioma grego prevalece. Os outros não. Aqui o hebraico também prevalece, o aramaico, mas o grego, ele é o que mais prevalece nos manuscritos cursivos, né? Aqui nós vamos ter os rolos, né, do pergaminho e do papiro e os códices, né? Estão aqui, ó. Esse aqui é o pergaminho. Ela é uma forma que, na antiguidade, eles usavam o couro do animal para fazer o pergaminho. O pergaminho, ele tem uma simbologia muito grande, né, nas escrituras, né, porque tem citações de pergaminho lá no Apocalipse, né, o livro, capítulo 5 de Apocalipse, né, que Jesus foi lá e pegou o livro na mão daquele que estava sentado no trono. Pedro estava chorando porque não tinha um que pudesse abrir. E o anjo falava, né, quem pode abrir os livros? Aí houve aquele que pode abrir, que é o Cordeiro, que um dia esteve morto, mas hoje estava vivo. O Cordeiro foi lá, pegou a mão do livro, o livro da mão daquele que estava sentado no trono, ou seja, o Filho de Deus, pegando na mão do próprio Deus a história da humanidade, né? Isso iria acontecer. E só ele poderia desatar os 7 selos. E ele abriu, a gente vê lá no Apocalipse os 7 selos. Os 7 selos do Apocalipse são esses 7 selos que estavam trancados ali, selado o livro que Cristo pegou na mão daquele que estava sentado no trono, na mão de Deus. Aí começou a ler os 7 selos, né? Depois vocês dão uma olhada lá no Apocalipse, que vocês vão ver, a partir do capítulo 5, onde que Jesus ele foi o único que no céu, na terra, debaixo da terra, teve a condição de abrir o livro, abrir o selo, né? E então a simbologia do pergaminho é muito grande. Fala-se que no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, o céu, as estrelas, os astros cairiam abrasados, né? Como Pedro lá fala na sua carta, ficariam abrasados, o céu se encolherá como pergaminho. Vejo que a simbologia do pergaminho é muito grande nas Sagradas Escrituras, né? E papiro é esse aqui, ó. Eles escreviam aqui uma forma de papiro. Era também um rolo, mas um rolo diferente, né? E papiro era feito de uma planta que era muito comum lá no Egito, né? O papiro, que posteriormente, né, foi aprimorado pelos chineses, né, que deu origem a esse papel que nós temos hoje, né? Então, o papiro também é uma forma de escrita. E aqui o códice. Veja que o códice, ele é tipo um caderno mesmo. É a versão mais antiga desse caderno que nós temos hoje, né? Do livro que nós temos hoje. Ele tinha suas páginas e eram ligadas por essas presilhas aqui, ó. Era assim que eles escreviam os códices. E os manuscritos mais antigos têm forma de códice.
dessa forma aqui. Se você for lá nos museus, lá na Europa, lá, vocês vão achar os manuscritos escritos em códice, né? E ainda falando, agora nós vamos falar um pouco mais de, propriamente dos manuscritos. Tem o códice Aleph, que é uncial, que é o manuscrito siniático. É o nome que é dado, né? O manuscrito siniático, que é o códice Aleph. Aleph é uma letra do hebraico, a primeira letra do hebraico é Aleph. É o códice uncial. Esse manuscrito, você vê aqui, que é um dos mais antigos, né? Ele é datado de 340 anos depois de Cristo. Veja bem, o manuscrito mais antigo que nós temos é dessa data aqui. Foi descoberto em 1844 pelo Constantino, né, que era um doutor. Ele tinha o quê? O que ele tinha nesse códice? Ele tinha mais da metade do Antigo Testamento, veja bem que não era completo, né? E todo o Novo Testamento. Esse códice ele encontra lá no Museu Britânico em Londres. Então, se você aí tiver a oportunidade de ir lá na Inglaterra, você passa lá no Museu de Londres, que você vai achar esse manuscrito siniático, né, Códice Aleph, lá no Museu Britânico. Também tem o manuscrito alexandrino. Alexandria é uma cidade que tinha lá no Egito, que foi fundada pelo Alexandre o Grande, quando foi fundada lá no Egito pelos os generais, né, de Alexandre o Grande. E esse códice é o códice A. Ele também é uncial, né? Ele data de 450 depois de Cristo. Já é um pouco mais antigo do que mais recente do que esse aqui, né? E contém o Antigo Testamento, o Novo Testamento, porém faltam algumas partes. Encontra-se na biblioteca do Museu Nacional Britânico em Londres também. Então, esses dois aqui estão lá no Museu Britânico de Londres. E são os mais antigos, né? Os melhores manuscritos que são esses aqui. Aí nós temos também aqui o manuscrito Vaticano, que é chamado de Códice B, também uncial, né? Esse aqui também tem ele é bem antigo, ele é 350 depois de Cristo. Ele é 350 antes. Esse aqui deve ter errado aqui, viu, irmãos? Esse aqui deve ter errado aqui. Ele é 350 depois de Cristo. Tá? Depois vocês corrigem aí na apostila, tá? Depois de Cristo. 350 depois de Cristo. Ele, escrito em grego, né? Esse códice, ele, como em todos os códices, né, ele falta algumas partes das escrituras. Né? Esse códice está na Biblioteca do Vaticano em Roma. Isso aí está lá em Roma, na sede da Igreja Católica, lá em Roma. Ele está guardadinho lá. Lembra que o códice é aquele caderninho aqui, ó. O códice é desse tipo aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui se eu não pulei nada. Isso. Depois tem o manuscrito de Efraim, né, que é chamado de Códice C. Ele tem 64 folhas do Antigo Testamento e 154 do Novo Testamento. Esse é menos completo, né? Ele originou-se lá na Alexandria. Alexandria tinha uma biblioteca, irmãos, extraordinária, biblioteca completa, mas foi destruída por um fogo, teve um incêndio lá. Muito comum, né? Museu, né? Biblioteca ser destruída pelo fogo. E data do ano de 450 depois de Cristo. Manuscrito chamado de palimpsesto. O que seria esse palimpsesto? Palimpsesto, por exemplo, você usa uma página no pergaminho e você escreve. Aí você vai lá, apaga aquele pergaminho que você escreveu e escreve por cima, né?
e vai apagando. Aí você tem como você, com a tecnologia mais avançada nos dias, né? Nos dias sequentes, né, na sequência de dias, eles tinham como olhar ali e ver o que estava escrito nas camadas do palimpsesto, né? Era apagado e depois reaproveitado. Né? Esse aqui, ó, esse doutor Tinders-Schendorf, né? Ele foi que usado poções químicas para poder observar esses escritos, né? Você vê que a coisa não é simples, não. A coisa é complexa, né? A gente pensa, o manuscrito é uma coisa simples. Não, é uma coisa complexa. Tem um manuscrito de Beza, né, que é chamado de Códice D, 550 depois de Cristo, né, e foi descoberto em 1562 por Teodoro Beza. Né? Então você vê que a coisa vai... a página esquerda em grego e a página direita em latim. Veja bem, é o mais antigo que contém 2 idiomas, né, esse código de Beza. E os textos massoréticos, né, que eu falei anteriormente, esses massoréticos, eles eram especialistas, né, em copiar os textos sagrados. Né? E o Códice de Cairo, né, esse Cairo também, 895 depois de Cristo, é o mais antigo, trazendo os textos dos profetas, veja bem. E também o Códice de Leningrado, que em 1008 depois de Cristo, é o mais completo manuscrito do Antigo Testamento. Esses aqui são bem mais recentes do que aqueles que nós estávamos lendo lá no começo. Né? E, por fim, os rolos do Mar Morto. Essa aqui foi nas cavernas de Qumran, lá onde que era o Mar Morto, né? Onde que é o Mar Morto na atualidade. E nessa época aqui, tinha um partido dos essênios. Esses essênios, eles ficavam ali, eles saíram da capital para se refugiar lá nas cavernas do Mar Morto, né? Esses essênios, eles viveram na época de Jesus. Porque lá tinha 4 partidos, né, principais na época de Jesus. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes e tinha os essênios. Os zelotes, fariseus e saduceus ficavam ali naquela região de Jerusalém. Já esses aqui, os essênios, eles iam para as cavernas de Qumran e ficavam lá. Eles gostavam de se banhar naquelas águas lá que tinham lá naquelas cavernas. Né? E eles gostavam muito dessas... Eles ficavam nas grutas, né? E esses rolos fazem parte da biblioteca dos essênios, seita que existiu nos tempos de Jesus. A comparação aos textos massoréticos, datados de 500 a 1000, ficou constatado de uma forma surpreendente. Esses escritos aqui, eles eram completos. Eles foram achados lá na caverna de Qumran em 1948, já há pouco mais de 70 anos, né? 48, um pouco mais de... Acharam lá esses pulos, né, na caverna de Qumran. Um beduíno lá que foi procurando uma cabra lá, achou esses rolos lá, e eles eram extremamente completos, tinham o Antigo Testamento todo, e batia de uma forma extraordinária com o Antigo Testamento que nós temos hoje em nossas Bíblias. Era completinho, completo mesmo. Isso já estava chegando. Você vê como que a providência de Deus é extraordinária. Estava tendo ali. A Bíblia estava sendo atacada, dizendo que não tinha uma comprovação, esses manuscritos que haviam ali eram insuficientes. Aí, de repente, no século passado, em pleno século 20, eles acham, deixa eu consertar essa data aqui, que
1948. Tempos recentes, eles acham lá cópias, né, escritos do Antigo Testamento intactos. Penso que esses ficaram mais de 2000 anos, que esse povo aqui, os essênios, era da época de Jesus. E tudo bate com os escritos que nós temos hoje, nessa Bíblia que nós temos agora de papel, no tablet, no celular, no computador. Bate. É assim, uma coisa extraordinária. É a providência de Deus. Uma coisa que a gente fica até sem palavras para falar tanto que Deus é poderoso, né? Que deixou um povo lá que eremita, né? Um povo que ficava no deserto. De repente, esse povo lá, ele não sabe se como. Talvez foi para quando eles tiveram que sair rapidamente, lá no período lá da perseguição de Roma aos judeus, né? Depois do ano 70, onde que tinha lá um forte Massada, né? Onde que eles foram lá e se refugiaram, né? Isso aí pode ser que seja. Eles tiveram que largar tudo para trás e sair correndo. E deixou aí, depois de quase 2000 anos, encontra esses textos lá, esses manuscritos lá, intactos do Antigo Testamento. Né? Coisa maravilhosa. Então, eu falo para os irmãos aqui o seguinte, para que vocês pesquisem, peguem aqui o que nós apresentamos aqui, vai servir de base para vocês poderem estudar, pesquisar, porque não tem como a gente falar tudo aqui numa aula. Esse assunto é muito extenso. E você pode estudar, pesquisar, artigos, né, muitos bons a respeito desse assunto. Né? Você pode ir lá no Cielo, pode ir lá no Google Acadêmico, lá tem artigos, né, seguros a respeito desses assuntos. Então, vocês pesquisem, perguntem aos seus pastores aí. A Igreja Batista da Família tem pastores que são bem instruídos também. Pergunte eles, bate o papo, conversa, aprimore, né, aumente o seu nível de conhecimento e aprenda, né? Porque é assim que a gente consegue captar esse conteúdo, né? Então, concluindo aqui, nós falamos sobre a destruição dos livros, né? Aqui eu vou até mudar aqui. Vou mudar aqui, depois vocês... A tentativa de destruição do templo, dos livros sagrados, porque eles não conseguiram. Né? Então, vamos parar o compartilhamento aqui. Alguma pergunta? Eu sei que essa aula é assim, muito técnica, né? Você fala de muitas coisas, mas é interessante a gente estar buscando esse aprendizado. Né? Boa pergunta? Não? Deus é Pra bom, mim, né? Fechou. Pra mim tá tranquilo. Foi tranquila a aula, graças a Deus. Graças a Deus que sobrou alguma coisa para nós, né, pastor? E sobrou tudo para nós, graças a Deus. Porque eles tentaram destruir de tudo quanto é jeito, né? Sobrou assim. A gente pode confiar tranquilamente no que está lá, nessa Bíblia que nós temos em mãos aí. O que a gente pode refletir a respeito de a gente tratar a Bíblia como ela merece, né? Ler a Bíblia, ler, buscar entendimento, estudar a Bíblia realmente, porque ela passou por situações, né, que, a ponto de ser realmente destruída, mas a providência de Deus nos deu a condição de ela chegar nas nossas mãos. E hoje, por enquanto,
ela está à disposição aí. Mas pode ser que daqui a um tempo, eu não sei, pode ser que ela seja proibida no nosso meio. Existe país que já não pode mais ler a Bíblia, que a Bíblia não entra lá mais. Existe esses países comunistas aí, que tem eles não aceitam, não. Eles perseguem os cristãos lá. Os países muçulmanos também não aceitam de forma nenhuma. Existe uma janela, né, no globo terrestre, e seja uma matéria mais de evangelismo. Existe uma janela chamada janela 10/40, ou cinturão de ferro, onde o evangelho não entra de jeito nenhum. O evangelho não entra. E lá a perseguição é brava. Você pode pesquisar na internet, aí vocês põem lá, janela 10/40, que vocês vão ver lá essa porção do globo terrestre, onde que não entra, o evangelho não entra. Se o evangelho não entra, a Bíblia também dificilmente ela entra. Mas nós somos privilegiados, viu, de ter a Bíblia à nossa disposição para a gente poder estudar, poder entender o plano de salvação. Nós somos privilegiados. E eu sempre falo, né, que às vezes chega até a ficar triste, porque a gente vê como que as pessoas, né, da própria igreja, os próprios crentes, desconhecem a Bíblia Sagrada. Desconhecem. Não sabem quase nada da Bíblia Sagrada. E quando você tenta ensinar, há uma resistência muito grande por parte das pessoas em aprender. Há resistência, isso nós temos que falar a verdade. A gente tem que falar a verdade, a gente vê que, pelo menos em certas igrejas, os cultos menos frequentados, né, são a escola bíblica dominical, onde a gente ensina a Bíblia. Se tiver um culto de cura e libertação, está cheio. Mas o mais importante mesmo, é você saber o plano de salvação de Deus para nossas vidas e o plano que vai nos levar para a eternidade. Às vezes você recebe uma cura aqui e vai curar o seu corpo aqui. E a cura espiritual? Essa cura espiritual, ela vem através do conhecimento, né? Da gnose, vem através do conhecimento da obra de Deus, né? Do plano de Deus. Aí sim, é a cura completa. Então, se não há mais perguntas, graças a Deus que vai dar tempo de eu pegar minha aula aqui. Ó. Eu tenho uma aula lá na pós-graduação que começa 9 horas. Começa 9 horas, então vai dar para insistir tranquilo. Mais alguma pergunta ou alguma consideração? Não? Então, a próxima aula nossa, nós vamos falar sobre as versões e traduções da Bíblia. Né? Hoje, os principais homens de Deus que traduziram a Bíblia, essa Bíblia que chegou até nós. Né? Também foi um trabalho muito importante, né? Que a Bíblia só tinha em poucas línguas e a Bíblia ela foi traduzida para diversas línguas no mundo inteiro. E justamente por causa de grandes homens, como nós vamos falar na próxima aula. Tá? Então vamos orar. Ana Oliveira? Quem que é a Ana Oliveira? É, Edna, pastor. Eu entrei no... Tá. Estou vendo aqui, ó, Ana Oliveira. Porque eu entrei no mesmo notebook que ela usa e entrei no dela. Eu pensei, será que tem uma aluna nova no pedaço? E não sei quem é, né? Então tá, então vamos orar, então. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento que nós passamos na tua presença, aprendendo, Pai amado, sobre a Bíblia Sagrada. Amém, Jesus. Sobre as dificuldades que ao longo do tempo a Bíblia passou,
reis, imperadores, religiosos, tentando destruir a Bíblia Sagrada, tentando tirar essa bendita Bíblia, esses benditos ensinamentos de circulação, mas eles perderam, eles foram derrotados, porque a Bíblia Sagrada está aí, a Bíblia Sagrada está aí salvando vidas, tirando vidas, Pai amado, Pai querido, através dos seus ensinamentos, através do que ele ensina sobre Jesus, tirando vidas lá da condenação eterna e trazendo para a divina luz. Pai amado, eu louvo a Deus pela vida de cada irmã, de cada irmão que está participando aqui do nosso curso. O Senhor venha abrir a mente deles, porque nós sabemos que quanto mais você estuda, mais você conhece a pessoa de Deus, mais você desnuda, Pai amado, esse conhecimento que o Senhor nos revelou. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja no nosso meio durante toda a semana, nos livrando do mal. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Com o amor do nosso Deus, Amém. Glória a Deus. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém, Jesus. e a doce consolação do Espírito Santo Aleluia. esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Toda aquela que tem fé. Pode dizer amém? Amém. 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 Deus, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Deus te abençoe. Boa noite, pastor. Boa noite. A todos. Boa noite. Boa noite.